Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para a nossa ministração da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos na aula de número 11, que traz como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então hoje nós vamos aprender o que é ensinar a palavra. Ensinar a palavra. Então temos aqui o texto áureo. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel e os seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7 e 10. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. Leitura bíblica em classe se encontra em Esdras 7, do 1 ao 10, e Neemias 8, do 5 ao 8. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mairote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão e sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ainda em Neemias 8, do versículo 5 ao versículo 8. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Jabade, Anã, Peaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. O objetivo geral é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Objetivos específicos é discorrer sobre o envio de Esdras, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo e asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Na introdução temos: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o grande rei da Pérsia, o governo da Pérsia, enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Tópico 1. Artaxerxes envia Esdras. Os judeus sob o domínio dos persas.
Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós vamos dar uma parada na leitura da revista. Vamos falar sobre ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. O que vem a ser ensinar a palavra de Deus, né? Então, para ensinar a palavra de Deus, é preciso ter dom ministerial. Mas esse dom é concedido por Deus. Agora, para ser um professor de escola bíblica dominical, não necessariamente precisa ter este dom ministerial, né? Basta ter um dom natural que Deus concede. E esse dom natural, do que consiste esse dom natural? São pessoas dotadas de facilidade de se expressar diante de uma plateia, diante de um povo, e tem desenvoltura, né? E entende também as Sagradas Escrituras. Ele consegue interpretar o que está dentro da leitura bíblica, ele consegue fazer uma exegese, né? Então, ele tem um dom natural. Mas existe pessoas com o dom ministerial. O dom ministerial, o dom espiritual, para ensinar a palavra. O Senhor Jesus também, chamaram ele de mestre. E ele disse, disseste bem, eu sou mestre. Realmente, ele era mestre, né? Então, vamos aqui. Romanos 10 e 15 diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, se você gostaria de ser um professor de escola bíblica dominical, é preciso ver se você tem desenvoltura para o ensino da palavra de Deus. Desenvoltura, se você ama gastar tempo para o estudo da palavra, né? Um estudo sistemático da palavra, né? Então temos aí Efésios 4 e 11, Efésios 4 e 11, deixa eu achar aqui, Efésios 4 e 11, Efésios 4 e 11, vamos ver aqui, diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, estes são os dons, os 5 dons ministeriais que a Bíblia nos traz. Mas isso não implica dizer que qualquer pessoa pode ser um ensinador da palavra de Deus, né? Então, num primeiro momento, o Senhor Jesus disse lá em Marcos 16 e 15, né? 16 e 15, ele disse assim que ide por todo mundo pregar o evangelho. Então tem uma diferença entre pregar e ensinar. Pregar é o dom que o Senhor dá para certas pessoas em ser um expositor da palavra de Deus. E para ser um expositor da palavra de Deus, é primeiro preciso aprender da palavra de Deus. Quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Então, um pregador é um profeta constituído por Deus. Então, este é, em primeiro momento, a Bíblia fala sobre o ide de Jesus, ide por todo o mundo, pregar o evangelho. No segundo momento, a ordem é, em Mateus 28 e 19, ide e ensinai às nações. Então já entra o fator ensino. E Esdras foi enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então vamos aqui.
para ensinar a lei de Deus. Então, pregar é um ministério e ensinar a palavra é outro ministério, né? Então, vamos ver aqui que eu tenho aqui o meu esboço para seguir, minhas anotações. O dom natural de ensinar é constituído de raciocínio. Esse que tem esse dom natural de ensinar, ele tem um dom de ensinar, ele tem facilidade de raciocinar, tem desenvoltura para falar, né? Então, para ser professor da EBD, não precisa ter o dom ministerial, né? Não precisa ter um dom ministerial. É preciso gostar do que está fazendo, de estar lendo, porque para ser professor tem que ler muito, e principalmente as Sagradas Escrituras, né? Além de você ler comentários, livros e obras, e você gasta um bom tempo se preparando para dar uma aula de 20, 40 minutos na escola bíblica dominical. Isso eu tenho feito, e além da Bíblia, que eu leio bastante, eu leio os comentários dos outros professores e também de escritores renomados, né? John Stott, é, o Reverendo Hernandes, no qual hoje eu estou usando também uma parte de um artigo que ele deixou, que deu certo, encaixou com a lição, e estou usando também uma parte do Reverendo Hernandes e do pastor Antônio Sebastião, né? Esse pastor Antônio Sebastião é da igreja de Santo André. Então, os pentecostais não dão muita ênfase ao aprendizado sistemático. Eles se preocupam mais com a pregação e a oração. E temos aí quatro problemas gravíssimos na nossa igreja brasileira, né? A tolerância do pecado dentro das igrejas. O sincretismo, que seria a mistura de coisas santas com as mundanas. A ortodoxia morta e o analfabetismo bíblico. São quatro coisas aí gravíssimas que tem dentro das igrejas evangélicas hoje. E principalmente dentro das pentecostais, que dão mais ênfase à pregação e à oração. É bem verdade que a oração está também em primeiro lugar, né? Mas é preciso também do estudo da palavra. O estudo da palavra também sistematicamente. Hoje, se você dá uma aula de 1 hora e 30, as pessoas não atentam para isso. Elas querem coisas rápidas, principalmente dentro da internet. Então, a gente tem que ser bem sucinto naquilo que a gente fala para compactar tudo, e às vezes fica faltando algum conteúdo para passar, porque ninguém tem mais paciência de estar ouvindo uma aula bíblica da escola dominical, né? Então a gente tem que ter assim capacidade de síntese para ministrar uma aula, né? Então a parte de avivalismo ficou para o pregador e a outra parte ficou para o ensinador. O ensinador não é um avivalista. O pregador ele chega a levar os seus ouvintes ao êxtase, né? Mas já o ensino, o ensinador precisa ser escutado, palavra por palavra, é metódico, é leitura, é raciocínio, é busca. E para que isso? Para que não haja pregação herética. Quando se não tem ensino da palavra, existe as heresias, a pregação de herética, né? Porque não houve um estudo da palavra de Deus, né? Deus, ele procura homens para... Ele conta com homens para ensinar a palavra. Nós temos um exemplo ali, quando o etíope
e Felipe, né? Diz que o etíope estava lendo Isaías e o Felipe se empareou com o carro e perguntou a ele: Entendes o que lê? E ele diz: Como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Então Deus é um exemplo que Deus conta com homens e também mulheres para ser professores, para ser mestres, né? Então, conformosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, né? Só que também a palavra nos ensina que todo aquele que quer ser mestre, ele terá também um severo juízo, né? Porque ele é um ensinador, ele não pode estar ensinando coisas que não convêm, coisas heréticas. Então é preciso estar aprofundado, além de estar orando, é preciso estar lendo constantemente, se renovando na leitura, no aprofundamento da palavra. Então vamos continuando aqui. É, a sabedoria, ela pode ser material ou espiritual. A Bíblia fala: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente. E também em outro lugar está escrito que a sabedoria está reservada para os retos, né? Para os retos. E, e os que caminham nos caminhos do Senhor, os que andam em retidão, né? Então a sabedoria já está reservada, já está reservada. Você só precisa tomar posse. Então, a sabedoria espiritual. Mas a sabedoria material é essa que a gente reúne esboço, a gente lê a palavra. Então, essa é a sabedoria material, o aprendizado é o homem que faz, mas a graça vem do Senhor Jesus para ensinar, né? Então, é isso que o aprendizado é o homem que prepara. Quando ensinamos as pessoas precisam ouvir para aprender. Quando não entendemos, então é preciso a oração. Preciso da oração para que o Senhor revele aquilo que está sendo ensinado ou se pretende ensinar quando você está preparando a sua aula, se tem algum professor, né, ouvindo esta aula. A Bíblia diz assim que se o dom for, Romanos 12, 7, Romanos 12, 7, diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Né? Então, às vezes eu fico horas a fio para um assunto só, porque eu estou me dedicando e mesmo assim ainda está faltando muito. Eu vejo que está faltando muito ainda. Me esforço, né? Oro, procuro conversar com Deus, Senhor, preciso me aprofundar, entender. E há pontos difíceis, como falou Paulo, há pontos difíceis de se entender, né? Há pontos difíceis de se entender. Vamos continuando aqui. Deus trabalha através do homem. E aqui nesta lição, vamos ver que através da rainha Esther, Esdras aparece no contexto da história. Então, Deus sempre tem os meios dele de usar, de cumprir com o desejo dele, o que está no coração dele, o projeto é dele, e ele faz com que aconteça o projeto dele. Neste caso aqui de Esdras, ele foi enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus, mas sabemos que Esdras era um escravo, mas através da rainha Esther, ele pôde chegar à presença do rei no palácio e lá disseram para ele, para o rei, que Esdras era desenvolvido na palavra de Deus. Então, movido por Deus, o rei enviou este Esdras para Jerusalém para restituir aquilo que tinha acabado, a autoridade da palavra de Deus, né?
Então, Deus usou a rainha Esther. Então, podemos perceber que o estudo da palavra, podemos perceber com o estudo da palavra. Isso só podemos perceber com o estudo da palavra. Se o pregador vai explicar isso numa pregação, não dá para explicar numa pregação isso, que foi a rainha Esther. Então, ele dá uma pincelada. Então, através do estudo, se sabe que foi através da rainha Esther que Esdras se chegou à presença do rei, e o rei enviou ele para Jerusalém. Né? Para ser mestre, se requer três itens importantes. Três itens importantes para ser mestre. O primeiro está lá em Esdras 7 e 10. Esdras 7 e 10, né? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, no primeiro momento, é preciso preparar o coração. Para ensinar, é preciso preparar o coração. Né? No segundo momento, é viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Em Neemias 8:8, né, que está lá na leitura bíblica, Neemias 8:8, vamos ver aqui. Neemias 8:8, está assim. Neemias 8:8. E leram o livro na lei de Deus e declarando, olha lá, Neemias 8:8. E declarando e explicando o sentido. Não basta ler. Para você explicar o sentido, você precisa estudar a palavra de Deus. Né? Então tem aqui, declarando e explicando o sentido, é ler o texto e o contexto. Né? Faziam que, lendo, se entendesse. Lendo, se entendesse. É isso que tem que o mestre fazer. Todo mestre precisa destas coisas aí. Um dos itens, né? Viver a palavra de Deus. Ler e explicar. Então, um terceiro item para ser mestre é ensinar. Então, primeiro, preparar o coração. E em segundo, viver a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: tornai-vos, pois, não somente ouvinte da palavra de Deus, não somente ouvinte, mas praticante. Tem que ler e praticar, viver a palavra, né? Antes de eu pregar, eu tenho que estar vivendo aquilo que prego, ou aquilo que ensino. A Bíblia diz que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, né? Paulo primeiro aprendeu aos pés de Gamaliel, depois ele ensinou a Timóteo, seu filho, na fé, e isto também valeu para Esdras no Velho Testamento. Então isso é uma norma, é um requisito para aquele que quer ser mestre. Primeiro aprender. Aprender com o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus, através da palavra. Então, em 2 Timóteo 2:15 diz assim: procura apresentar-te a Deus. Não é procura apresentar-te ao meu companheiro de ministério, ao meu pastor. Não. Procura apresentar-te a Deus. Que não se envergonha da palavra. Vamos ver como está escrito lá em 2 Timóteo 2:15. Vamos ver, procura 2 Timóteo 2:15. Vamos ver aqui. Timóteo, aqui. 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado
como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É estudar, entender, expor, aplicar. É isso. Manejar bem a palavra. Pegar um texto, juntar com outro texto e explicar, e expor, e aplicar. Né? Então, o sermão só é sermão quando você faz essas coisas. Expõe, e explica, e aplica. Né? E aplica. Colossenses 3:16. Colossenses 3:16. Vamos ver lá. Colossenses 3:16. Tá assim. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Quer dizer, ler, meditar e ter ela guardada, se possível, memorizada. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, bastante, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros. Então, um pode ensinar o outro, mas é preciso aprender. Né? Então, um vai ensinando o outro e vai aprendendo e o bastão vai passando um para o outro. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, há diversas maneiras de você estar aprendendo a palavra de Deus. Colossenses. Então, vamos continuando aqui. Então, Esdras foi enviado a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. Então, houve uma restauração, a restauração promovida pela palavra de Deus. O povo judeu precisava de uma restauração. Sabemos que a restauração se deu em 3 etapas. A primeira restauração foi a restauração física. A segunda restauração foi a restauração social. E a restauração espiritual, que é a aula de hoje. A restauração espiritual. Né? Então temos aqui a restauração física. Os muros e as portas foram restaurados. Nós já estudamos isso. A restauração social, a ordem política, social e religiosa foi estabelecida. E a restauração espiritual, promovida pela palavra de Deus. A maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Sem essa restauração de Jerusalém, Jerusalém era absolutamente vulnerável. Estava vulnerável sem a restauração da palavra. Né? A maior necessidade da igreja, da nação, é a restauração da autoridade suprema da palavra de Deus para reger a vida do povo. Então, como eu já tinha falado, hoje nós temos 4 graves problemas na igreja, que são o liberalismo, que é a tolerância ao pecado, o sincretismo, que é a mistura das coisas santas com as mundanas, e a ortodoxia morta, aquela coisa que não tem vida. Então, a Bíblia diz que o Senhor Jesus dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, as coisas de Deus têm vida, é um organismo vivo, né? Então, tem muitos ensinos, é aquela coisa morta, não tem graça, não tem, o Espírito não se manifesta no meio do povo, né? Então, a ortodoxia morta. E o analfabetismo bíblico, a pessoa não lê a Bíblia, então não se interessa com as coisas de Deus, tem fastio das coisas de Deus, né? Tem tédio
Então, quando a aula passa de alguns minutinhos, ele não, já começa a se sentir incomodado, né? Se sentir incomodado porque não tem sede e nem fome da palavra de Deus, né? Então, em Mateus 5 e 8, está escrito assim, olha, bem-aventurado os que têm sede, os que têm fome e sede, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado, é bendito aqueles que têm sede e fome das coisas de Deus. Né? Bem-aventurado que tem fome de justiça. A palavra de Deus é a justiça. Se você tem fome das coisas de Deus, então, às vezes, muitos têm fome e sede da palavra de Deus e vai até aquela denominação, até aquela igreja, pensando que lá tem pão e lá se encontra apenas, quem sabe, algum farelo de pão. Não tem pão? Os fornos que poderiam estar ligados para cozinhar o pão quente que vem do céu estão frios, desligados. Então a igreja gelada não se diz, não estou se referindo a uma igreja de barulho. Barulho não é avivamento. Um avivamento pode ser numa leitura, num estudo bíblico bem feito, bem aprofundado. Então, é um avivamento. Não se podemos comparar gritos e histeria com avivamento, não. Aprofundar na palavra. Um estudo sistemático e metódico da palavra, né? Então, o Esdras ele teve lá um ajuntamento. Esdras teve lá no versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 de Neemias 8. Né? Vamos lá ver. Neemias, deixa eu pegar aqui. Neemias 8. E chegando ao 7º mês, estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Todo o povo se ajuntou como um só homem. O que vem a ser isso? O ajuntamento ele foi automático. Eles tinham fome da palavra de Deus, né? Eles estavam como que numa terra estéril. Olha, a fome a gente até que suporta um pouco, mas a sede, quando ela aperta, ela vai te apertando, apertando, e daqui a pouco você fica numa situação desesperadora, né? A gente não sente isso porque nós temos água com abundância, ou não temos? Nosso país, graças a Deus, temos bastante água. O Brasil, né, tem os mananciais, então temos água em abundância. Então não temos esse problema de sentir sede ao ponto de ficar, né, extasiado ali. Então a sede é um dos grandes problemas, né? Então o ajuntamento do povo, a Bíblia diz aí que Esdras lê a lei diante do povo. E chegando o 7º mês, Esdras 8, capítulo 8 e versículo 1 em diante, diz aí que o povo se ajuntou automaticamente, foi voluntário. Deus moveu o coração do povo para reunir-se, para buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse, né? Hoje o povo busca resultado, coisas e benefícios pessoais e não a palavra de Deus. Querem as bênçãos de Deus, mas não Deus. Né? Tem fome de prosperidade e sucesso, mas não tem fome da palavra de Deus. Então, por isso que está lá escrito em Mateus 5,8. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Né? O ajuntamento também foi coletivo. Comunitário, né? Foi um ajuntamento geral, né? Homens e mulheres se reuniram para buscar a palavra de Deus. E o seu alvo era um alvo comum, buscar a palavra de Deus. Não foram atrás de cantores, porque assim, a gente vê congressos
Parece que enche, parece tanta gente e quando termina o congresso procura saber o que foi falado nas pregações e é difícil se lembrar porque não ficou impregnado dentro do coração, né? Então, não foram atrás de cantores famosos ou pregadores conhecidos, mas reunimos-nos para ouvirmos a palavra de Deus. O centro do culto é a pregação da palavra de Deus. O centro do culto é a pregação da palavra de Deus, né? O ensino da palavra de Deus, né? Então, se você quer se desenvolver no ministério do ensino, tem que passar por esses itens, por esses crivos, né? E se quiser ser um profeta, um pregador, um expositor da palavra, ainda mais, né? Porque você vai ensinar uma congregação, né? E às vezes um grande número. Então a responsabilidade é grande porque o proprietário é o Senhor Jesus. E grande é a responsabilidade de estar ensinando coisas que não convêm com o que está escrito dentro da palavra, né? Então o ajuntamento também foi concordante, se concordaram entre eles, né? Todo o povo se juntou como um só homem, versículo 1. Não havia apenas ajuntamento, mas comunhão, havia koinonia no grego, né? É, não estavam apenas em uma reunião social, não estava apenas em uma reunião social. Então muitas das pessoas vão ao culto como se fosse uma reunião social, como que chegou a hora do culto, estou no piloto automático, vou encontrar amigo ou amiga, né? Mas a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não se basta ir até o local do culto, mas o culto é para Deus e a adoração deve ser em espírito e em verdade. Lá não é lugar de se encontrar com um amigo. Chegou o fim de semana, é hora de encontrar com um amigo dentro da igreja. Não é isso. É prestar um culto verdadeiro a Deus, que brota lá da alma, do espírito, um coração quebrantado, a prestar um culto racional a Deus, né? Um culto, é, como se diz, um culto de sacrifício vivo, um culto de sacrifício vivo, né? Vamos lá. Então a união deles não era em torno de encontros sociais, mas em torno da palavra de Deus. Eles queriam saber, eles queriam é, voltar a ouvir a boa palavra de Deus. E também foi um ajuntamento intencional, um ajuntamento intencional. Eles disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Verso 1. O propósito, quer dizer, a intenção do povo era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra, eles tinham pressa de ouvir a palavra, não era qualquer novidade que os atraía, mas a palavra de Deus. Não era, sabe aquele negócio que se passou no Brasil há anos atrás, o dente de ouro? Vai lá que o profeta está profetizando que o dente de ouro vai aparecer dentro da sua boca. Não era isso. Não eram essas coisas materiais que o atraíam, mas a boa palavra de Deus. Eles estavam interessados na palavra de Deus e também eles sabiam que Esdras era um homem fiel que conhecia a palavra, que podia se confiar, né? O pregador precisa estar comprometido com as escrituras. O pregador ou o ensinador precisa estar comprometido com as escrituras. Verso 2, 4 e 5. Verso 2, 4 e 5. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do 7º mês.
né? Então, Esdras era um homem comprometido com a palavra. Esdras tinha preparado o coração para buscar a lei do Senhor. Tinha preparado o coração para buscar a lei do Senhor. Eles têm que ter uma intimidade, irmão. Em tudo o que for fazer dentro da vinha, a vinha de quem que é? É do Senhor Jesus, não é? Dentro da vinha tem ordem. E tudo que se vai fazer dentro da vinha, até mesmo essa aula de escola bíblica dominical aqui que eu estou passando agora, é preciso ordem, é preciso reverência, respeito, cuidado. Estou falando para a igreja, estou falando para almas. Então, é preciso ter cuidado, comprometimento com a palavra. Né? Comprometimento com a palavra. Eles não buscam alguém para lhe contar bonitas experiências, mas eles procuram um fiel expositor das Escrituras. Fale pouco, mas fale apenas o que a Bíblia ensina. Né? Fale pouco, mas fale coisas que edificam. Né? A maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, vivam e pregam. Conhecer, olha lá, os condicionais. Conhecer, viver e pregar. Né? A palavra de Deus com fidelidade, com fidelidade. A pregação é a maior necessidade da igreja e do mundo. A pregação é a tarefa mais importante que existe no mundo. Em Tiago 1,22 está escrito assim. Tiago 1,22. Sede cumpridores da palavra. Sede cumpridores da palavra. E não somente ouvintes. Ah, que lindo! Mas que pregação! Ai, que pregação! Mas não impregnou, não, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Não, é para entrar pelo ouvido e descer ao coração. E ficar impregnado, bem fixado, como se tivesse com pregos fixados lá dentro. Então, não somente ouvintes, mas enganando-vos com falsos discursos. Né? Sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, mas pratica a palavra, né? Tem que praticar. O conhecimento tem que se transformar em sabedoria e prática. Não basta ler a Bíblia inteira. Ah, eu li a Bíblia inteira. Mas você tem conhecimento. O Espírito Santo impregnou dentro de você a palavra. Você vive a palavra e se inclina para as coisas do Espírito. Quando você se inclina para as coisas do Espírito, porque a palavra está dentro de você, lavando, limpando, e as vestes espirituais sempre limpas, né? É a palavra que limpa. Né? Hebreus diz que, havendo Deus nos últimos dias, falado pelo Filho. Hebreus, vamos ver lá, né? Vamos ver que está, Hebreus. Deixa eu ver se eu acho aqui, Hebreus, havendo Deus falado nos últimos dias, falou, Hebreus primeiro lá, tá? Filemão, Hebreus, tá aqui. Hebreus, havendo Deus, olha aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, quer dizer, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra está sendo ensinada desde lá do Velho Testamento. E nos últimos dias o Senhor Deus nos falou sobre ele pelo Filho. Deus nunca quis ficar escondido, sempre se revelou ao homem, desde lá do Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento. E hoje nós estamos esperando o Senhor e Salvador, né? Esperando o nosso Senhor a nos fazer a nossa redenção. E quem vai nos apresentar é o amigo Espírito Santo. Esse que está aqui nesta aula, que está nos
dando palavra para ser ministrada, ele é que vai apresentar a igreja para o Senhor Jesus Cristo no dia das bodas do Cordeiro. Você está preparado para esse grandioso dia, né? Vamos impregnar a palavra dentro do nosso coração para ir por todas as nações ensinando a palavra, fazer discípulos. Para fazer discípulos, eu primeiro tenho que aprender a ser um discípulo. Primeiro eu tenho que aprender a ser um discípulo, né? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Precisamos nos tornar o povo do livro da palavra. Não há reavivamento sem a restauração da autoridade da palavra. Não há reavivamento, né? Então, o povo precisa estar sedento das Escrituras. O povo precisa estar sedento das Escrituras. Então, o povo tem que estar com os ouvidos atentos. Se você aprende, você tem como ensinar. E o povo vai ficar com ouvidos atentos e não vai ter o chamado tédio, fastio, né? Tédio e fastio, né? O enfado, né? Porque eles não vão ficar atentos ao pregador, mas vão ficar atentos à palavra que está sendo pregada. Não tem aí a ostentação e não tem também fãs. Porque eu gosto do... Não, ele está interessado na palavra. A palavra de Deus é que transforma. A palavra de Deus é que não volta vazia. A palavra do pregador pode até voltar vazia, mas a palavra de Deus, ela tem um endereço certo. Então, se aprofundamos na palavra, impregnamos no nosso coração, pedimos graça ao Senhor e ensinamos que ela tem um endereço certo. Então, o povo tinha a mente desperta, o povo tinha reverência e o povo tinha adoração, né? Então, esta era a primazia da palavra pregada. Amém, meus queridos? Então, hoje foi uma aula mais rápida um pouquinho. Nós estamos apenas explicando que devemos nos preparar para ser um ensinador da palavra. A Bíblia diz que nós devemos ser embaixador, dispenseiro. O que é um dispenseiro? É chegar numa prateleira, pegar a comida adequada, no tempero adequado e servir ao povo. Então somos dispenseiros, somos sacerdotes que precisa ter a condição de ensinar e responder com mansidão a razão da nossa esperança. Qual é a razão da sua esperança da salvação? Né? Explicar a palavra. Né? O Felipe correu e ficou olhando assim e disse: entendes o que lê? E ele disse: como eu vou entender, né? Se não tem ninguém. E se Felipe não tivesse preparado, como é que ele ia agora? Se ele fosse um analfabeto bíblico, como que ele ia agora explicar o livro de Isaías, né? Como uma ovelha foi matar, foi presa ao matador, o que significava isso? Então, é preciso ter um estudo profundo da palavra. Então, ter sede e fome de justiça. Amém, meus queridos? Que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração. Próxima aula será no próximo domingo, né? Vai falar de casamento misto. Este é o assunto da próxima aula. Meu nome é Obed-Edom, para os que não me conhecem, e gostaria que vocês deixassem um comentário desta aula de hoje, né? E se gostaram, dê um joinha, um like, um curtir, para que a gente vá melhorando a cada dia mais. Então, que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração. Amém, meus queridos? A paz do Senhor a todos.